Graça e paz a todos. No livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 8, diz bem assim. Mateus capítulo 5, no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluias. Então, aquelas pessoas que são limpas de coração, que não guarda mágoa, não guarda ódio, nem rancor contra o seu próximo, que perdoa, ele é bem-aventurado. Porque essas pessoas, a Bíblia diz que vai ver a Deus. Aleluias. Ou seja, vai ser salvo. Vai ser pessoas salvas. Aleluias. E aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 43, nos diz bem assim: do amor ao próximo. No versículo 43. Mateus capítulo 5, versículo 43. O título é do amor ao próximo. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? O Senhor Jesus diz bem assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Temos que amar os nossos inimigos, aquelas pessoas que é o nosso mal, que nos odeia até mesmo nossa própria morte. Nós temos que amar essas pessoas. E temos que orar pelos que nos perseguem, pelas pessoas que perseguem a gente. Temos que orar por eles. Eles ainda não conhecem a verdade. E a palavra de Deus diz no versículo 45: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Esse Pai Celeste é Deus. Se eu não amar e não orar pelas pessoas que me odeiam, que querem o meu mal, eu não me torno filho de Deus. É forte. Isso é muito forte. E aqui em Mateus capítulo 5, vamos no capítulo, Mateus capítulo 6, no versículo 14. Mateus capítulo 6, no versículo 14. Diz bem assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aleluias. Então, se eu perdoo as pessoas que erram contra mim, também quando eu errar também, Deus ele vai me perdoar. Agora, se eu não perdoo a pessoa que errou contra mim, que pecou contra mim, que fez um mal para mim, se eu não perdoar ele, Deus também não vai me perdoar. E quando Deus não perdoa uma pessoa, essa pessoa não é salva. Se ela morrer sem um perdão de Deus, ela não é salva. É forte. E a Bíblia diz bem claro. Em Mateus capítulo 7, no versículo 13, diz assim. O título é As Duas Estradas. No versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, a porta que conduz à perdição, ela é larga, que é o do mundão aí,
do pecado, que leva a pessoa para o inferno. E o Senhor Jesus, ele já diz bem claro, no comecinho aqui, entrai pela porta estreita. Ele ainda diz ainda, entra pela porta estreita. Jesus é a porta estreita. Aleluias. No versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que conduz para a vida eterna. E são poucos os que acertam com ela. Olha só. Na porta larga, diz bem assim, a porta larga. E são muitos os que entram por ela. Olha, são muitos que entram por ela. E já na porta estreita, diz, e são poucos os que acertam com ela. Não é nem entra, é acerta. Aleluias. Na porta larga são muitos que entram. Na porta estreita são poucos que acertam. Então, entende-se aqui que é mais gente que não é salvo do que pessoas que vai ser salvo. Pessoas que vai ser salvo vai ser muito poucas. Não é eu que digo, não. É a palavra de Deus. Só em você meditar nessa passagem, na porta larga, olha só. São muitos os que entram por ela. São muitos que entram por ela. Vamos na porta estreita. No versículo 14, lá embaixo. E são poucos os que acertam com ela. Olha, são poucos que acertam. Não é nem entram. São poucos que acertam. Porque as coisas de Deus, os caminhos de Deus, não é todo mundo que vai querer pagar o preço. A maioria das pessoas vai querer as coisas do mundo, vai querer ficar iludido com as coisas do mundo e vai trocar essas coisas pelas coisas de Deus. Só realmente quem quer ser salvo de verdade é que vai acertar com essa porta estreita, que a porta estreita é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus é maravilhoso. E aqui em Lucas, Lucas 13. Lucas 13, 24. Lucas 13, 24 diz bem assim. Isso é forte. Vamos aqui no versículo 22. Lucas capítulo 13, no versículo 22. A porta estreita. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor,
são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, quem respondeu? O Senhor Jesus. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Tá vendo? Muitos vão procurar entrar e não vai poder. Porque muitos vão querer entrar pela porta estreita do seu jeito. E não é do meu jeito, não é do seu jeito. Nós temos que entrar do jeito de Deus. Nós temos que amar o nosso próximo. Temos que amar a Deus em primeiro lugar, o nosso próximo como a nós mesmos. Temos que obedecer a palavra de Deus. Temos que praticar e viver a palavra de Deus. Não é conhecer a palavra de Deus e não praticar, não viver. Desse jeito ninguém vai ser salvo. Para ser salvo, temos que renunciar às coisas, os enganos do mundo. Viver para Cristo de verdade. Lá em Tiago diz bem assim, que a gente temos que não é para a gente ser somente ouvinte da palavra, mas também praticante. Se a gente somos somente ouvinte, a gente vai enganar somente a nós mesmos. A gente tem que praticar. Viver o que está escrito aqui. Perfeito? Nós não somos. Perfeito somente o Senhor Jesus é. Mas a gente temos que imitar a Cristo. Igual o apóstolo Paulo falou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluias. Então, imite a Cristo. Cristo, ele não andava cometendo pecado. Ele não vivia em pecado. Pelo contrário, Jesus Cristo, ele nunca pecou. Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Pelos nossos pecados. Porque nós não tínhamos mais direito de salvação. A gente já estava condenado já. Mas, graças a Deus, que Ele enviou o seu Filho aqui nessa terra para Ele sofrer, padecer e morrer por nós e nos dar o direito da salvação, que outrora foi perdido lá no Jardim do Éden com Adão e Eva lá, quando Adão e Eva desobedeceu. Por isso que Cristo veio a essa terra e sofreu e partiu para nos dar a salvação. E no terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está vivo à direita de Deus Pai, à destra de Deus Pai. Aleluia. Então, venha para Cristo, você aí. Você que ainda não é evangélico, você ainda que não aceitou o Senhor Jesus. Venha para Jesus. Procure uma igreja mais próxima da sua casa e aceite o Senhor Jesus. Se batize nas águas. O batismo nas águas é sepultar a velha criatura, é morrer para o mundo e nascer para Cristo. Amém? Vá para a igreja mais próxima da sua casa, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Aonde você vai ouvir e vai ouvir a pregação pela palavra de Deus? Na igreja, na casa do Senhor. O Senhor Jesus chamava ele falava casa de oração.
A casa do meu pai é chamada casa de oração. Mas tem várias casas de orações, com cada um com um nome diferente. Escolha uma igreja mais próxima da sua casa e se firme. Pegue firme com Deus. Amém? Vá, busque pela sua salvação, pela mudança da vida da sua família, pela sua vida mesmo, porque a gente sem Jesus, a gente não é nada não. O próprio Senhor Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nós não conseguimos fazer nada. A gente tenta, mas não consegue não. Porque sem Ele nem a salvação a gente tem. E a pessoa que não tem a salvação da sua alma, ele não tem nada. A pessoa que não consegue, que não ganha, que não conquista a sua salvação, ele não tem nada. Ele é o mais infeliz da face da terra, do planeta. Porque ele vai passar eternamente ali no lago de fogo, sofrendo ali com o diabo, os seus anjos caídos lá, e as pessoas também que não quiseram saber de Deus. Vai ficar sofrendo, gemendo ali pro resto da vida, eternamente ali pelos séculos do século, lá no lago de fogo. Agora com a salvação não. Com a salvação da nossa alma é diferente. Nós vamos para um lugar maravilhoso, chamado Cidade Santa, Nova Jerusalém, morar com Deus e com o Senhor Jesus Cristo e com todos os salvos. Aleluia. Nós vamos ver Deus. Nós vamos ver Deus do jeito que Ele é. Nós vamos ver e contemplar a face de Deus. Aleluia. Nós vamos servir Deus na Cidade Santa. Vamos servir Deus aqui na terra e servir Deus também na Cidade Santa. Aleluia. Amém? Então pegue firme com Deus. Mais uma vez eu falo, estou repetindo sempre, mas é para o seu bem. Aceite ao Senhor Jesus e vá para uma igreja mais próxima de sua casa e pegue firme com Deus. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe cada pessoa que vê essa live. Papai, eu entrego cada vida, cada alma em tuas mãos. Peço que o Senhor cuide, guarde e proteja essa pessoa que está vendo essa live, os familiares dela, em nome de Jesus. Dê sabedoria e dê entendimento para essa pessoa ficar firme nos teus caminhos até o último dia da vida dela, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluias.